Convido agora o doutor Antônio, da Coordenação Jurídica do Conselho Federal de Medicina, para fazer os comentários acerca do que aqui foi apresentado. Doutor Antônio, por favor, junte-se a nós. Boa tarde, presidente da mesa, doutora Roselaine, os demais membros que compõem a mesa, o público. Eu estava atentamente lá ao fundo e acompanhando as exposições e vendo o rumo que esse Código de Ética tomou e os exemplos que foram colocados aqui. Aí me passava um filme de quão importante é esse debate, é esse assunto para os estudantes de medicina, tendo em vista que nós, que hoje estamos no exercício da profissão, nós advogados, junto com os médicos, e aí eu digo, no dia a dia do Conselho Profissional, no Conselho Federal de Medicina, nós, muitas vezes, vemos na defesa dos médicos dizerem que não sabiam, não estavam preparados, a universidade não os preparou para trabalhar com essas mídias, não é? Essas novas mídias, e que, portanto, deveriam ser exculpados por isso. Então, nós temos casos, e não são poucos, de médicos que, inclusive, perdem, são cassados por não terem devido cuidado com esse assunto, com esse tema de como proceder com essas mídias, com a imprensa, de uma forma geral, até ao ponto de serem cassados. Então, de modo que, não gostaria de me alongar, mas dizer que da importância que nós destacamos para esse debate, para vocês que estão ainda nos bancos acadêmicos, né, e que é uma atividade de suma importância e que não podem descurar, não é, já desde os bancos escolares, desses encaminhamentos, dessas diretivas, né, éticas, porque daqui a bem pouco tempo vocês estarão já no exercício efetivo da profissão e, se lá não observarem, poderão ser objeto aí de responsabilização ética por conta de má conduta profissional. Então, acredito que seriam essas as observações e estarei à disposição à mesa para qualquer outro tema que nós possamos contribuir. Muito obrigado. Obrigada, doutor Antônio. Agora, eu gostaria de fazer alguns comentários e também esperar que alguém se aproxime para fazer também alguma participação que queira fazer. Os temas que foram apresentados, os exemplos foram muito pertinentes, viu, Douglas e Mário. E eu paro para pensar um pouquinho. Eu queria que nós avaliássemos isso assim, sobre um ponto de vista anterior ao Código de Ética, anterior a esse Código dos Estudantes. Eu acho que vem dentro da formação familiar, porque quando eu vejo jovens que lutam tanto para estudar, para ter acesso a uma faculdade, que quando chegam na faculdade tratam
os colegas que se apresentam como novatos dessa forma, eu acho que isso aí não está nem dentro do código nosso de ética, não precisaria estar. Isso vem de formação, de educação familiar. O ser humano está perdendo a crítica, ele está perdendo a autocrítica e a reflexão crítica sobre as suas atitudes. Então, isso parte desde o respeito pelo próximo, desde olhar o próximo como o seu semelhante, de ter noções de civilidade e nas mínimas coisas, né? Não só no trote, mas aquela pessoa que sai e que estaciona o carro na faculdade de uma forma que o outro colega, quando chega, não aproveita aquela vaga, porque ele pegou 2 vagas, porque ele encontrou um material, encontrou um estetoscópio no laboratório, e, obviamente, aquilo ali não foi jogado fora, é de algum colega, ele não entrega no Achados e Perdidos. Então, são coisas simples, mas que, de uma certa forma, simbolizam essa falta de civilidade, essa falta de cuidado com o próximo, essa falta de autocrítica do seu comportamento. E isso vem, obviamente, desde as cadeiras da faculdade, mas chega entre nós quando somos médicos formados e estamos passando a nossa vida dentro do hospital, na relação com o paciente, na relação com os familiares e na relação com os outros colegas médicos. É simples, mais ou menos assim, né? Não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fizessem conosco ou com o nosso familiar. Um professor sempre dizia para mim, para mim e para os outros colegas, né? É simples, quando você olhar à frente da sua mesa de consultório, você vislumbrar uma pessoa, um ente querido, uma pessoa que você ama, você vai saber como você gostaria que fosse tratado e você daria o melhor da sua atenção e do seu conhecimento. Então, é importante não só nós ficarmos presos ao que está no nosso código, nessa minuta que está perfeita, mas pensar para além do código, da nossa própria formação, dos princípios e do que a gente deseja que nós possamos ser em nós, né, a mudança que a gente deseja para o mundo. E isso aí vai reverberar, obviamente, no respeito que a gente precisa resgatar para a medicina. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Obrigada. Boa tarde a todos. Sou Márcia Sakai, faço parte do Conselho Diretor da ABEM. Primeiramente, gostaria de parabenizar o trabalho dessa comissão, que eu acho que vem em boa hora, principalmente no momento que a gente está lidando com diversas situações que vêm acontecendo, essa questão do Código de Ética, né? Tem uma questão que eu não sei se ainda tem tempo para sugestão, tá certo? É em relação ao artigo 17. Né? Só para finalizar, ele coloca somente ambiente médico universitário. E o Douglas, quando fez a apresentação da correlação com a situação, tá certo? A situação aconteceu fora do ambiente de saúde e do ambiente acadêmico. Então, sim, minha sugestão seria ampliar ambientes, sabe, não só médico, mas ambiente de serviço de saúde, universitário, acadêmico, ou outros, né? Que assim, que senão restringe muito o uso desse artigo. E similares, isso, tá? Então, restringe, só, sim, uma questão de sugestão, porque aí foi ótimo, porque daí o Douglas usou o próprio artigo, né, para exemplificar. A outra questão que vem agora, que eu acho que a partir desse trabalho todo do Código de Ética, da elaboração, tá, é como é que a gente vai trabalhar a disseminação desse Código de Ética, como é que nós vamos trabalhar nas nossas escolas, junto aos estudantes. Porque, como disse, é um código de princípios, não é um código disciplinar. Né? Então, a doutora Rosilene colocou muito bem que essa questão toda que a gente traz do berço também. Né? Mas, e aí, como é que nós vamos... Assim, quais seriam as próximas estratégias que a gente utilizaria, tá?
para fazer essa divulgação, né? Uma delas, a minha sugestão é durante o Fórum de Ensino Médico, que vai acontecer nos dias 5 e 6 de setembro, e depois durante o COBEM, que é o Congresso Brasileiro de Educação Médica, em outubro. Então, nós vamos ter 2 espaços de âmbito nacional para fazer isso. Mas, vamos dizer, se nós quisermos que todo esse trabalho, né, essa participação que nós tivemos com sugestões, etc., ele realmente seja efetivo, nós vamos ter que parar para pensar em estratégias, né? Eu acho que aí a gente podia ver como é que a gente organiza isso, né? E colocar bem, né? O vice-presidente está aqui, o professor Geraldo Cury, tá? Me adiantei, né, Geraldo? Né? E de colocar bem como parceira para a gente buscar estratégias para trabalhar a disseminação e, principalmente, que esse código de ética ele seja incorporado no dia a dia, no comportamento dos nossos estudantes e também dos nossos professores. Obrigada. Boa tarde. Luiz Fernando, da MEREG e do Conselho Jovens Médicos do CREMEG. Eu queria aproveitar a parte de mídia para trazer um caso de exemplo e também aproveitar e pedir opinião do jurídico com relação à questão do consentimento do paciente apenas. Um caso que ocorreu lá no Rio de Janeiro, de uma paciente que tinha síndrome de Cushing. Foi feito um artigo sobre essa paciente com consentimento de uso da foto da paciente. Esse artigo foi publicado numa revista indexada e o Google ele puxa as imagens, hoje em dia, de outros sites. Quando essa paciente veio a pesquisar sobre a doença no Google, a primeira foto que vinha era dela. Isso, posteriormente, foi explicado para ela que ia ser de uso público, que ia para fins científicos. Ela achou que ia ser restrito àquela revista, não ia ter uma exposição tão ampla. No finalmente acabou tendo essa exposição, houve um constrangimento para a paciente, um constrangimento também para os médicos que fizeram esse artigo. E aí eu acho que a gente teria que preservar não só o consentimento, mas também a imagem da paciente. E aí eu queria também colocar para o jurídico, até onde que só o termo de consentimento, de uso de imagem da paciente, por exemplo, nesse caso, é o suficiente para respaldar essa segurança ao paciente e ao médico que publicou. Obrigado. Bem, realmente é um caso bem peculiar este, né? Mas nós diríamos assim, que muito embora essa paciente, esse pesquisador tenha acolhido o consentimento da paciente, o nosso código de ética ele proíbe a divulgação de pacientes, a exposição. Então, penso que, neste caso, o fato de já estar consentido parece que deixou o pesquisador livre para não tomar algumas cautelas, no sentido de que deveria, sim, ainda que tenha usado, num primeiro momento, numa revista aí de estudos científica, num ambiente de pesquisa, mas, mesmo assim, a não identificação da paciente deveria ter sido observada. Tá? Então, aí, bem, agora vem a paciente buscando ou sentindo-se constrangida, dizendo que não sabia, não tinha consciência do alcance daquela autorização que teria dado. Isso realmente complica, fica um pouco difícil consertar a situação, que poderia ter sido resolvido muito bem se, no início, aquela paciente fosse tajada ali, a sua identificação, como nos textos, né, como se faz, de maneira a não identificá-la. Me parece que o caminho é esse. Ainda que tenha o consentimento, até por conta dessa divulgação que hoje é possível, né, no mundo da internet, eu diria
eu não recomendaria, do ponto de vista jurídico, a um pesquisador que me solicitasse um parecer, um médico, mesmo com o consentimento, publicar a foto descoberta. Eu recomendaria encobri-la de uma forma que ela não pudesse ser identificada, ainda que tenha tido o consentimento dela. A paciente foi tarjada, só que ela se reconheceu na foto, pelas outras aparências que ela tinha. E limita muito, né, a parte científica. Mas... Bom, mas bom, tudo bem, mas aí a coisa já é menos grave. Obrigado. Menos grave, porque isso, ela pode, de alguma forma, penso, que de alguma forma tentar diminuir aí esse constrangimento dela, individual. Não sei se vai conseguir, até por conta de quando essas informações elas caem na rede, dizem que é impossível retirar ou muito difícil. Aí penso que se ela fosse buscar essa reparação na justiça, ela não iria ganhar. Tá? Então, se fôssemos por esse lado. Agora, satisfazer o intento dela depois, eu consenti, mas imaginava, mas é só ela que, então me parece que é uma coisa mais individual do que coletiva, e que aí não teria, eu pensava que o problema era maior, que estava exposto aí a todos que conhecessem essa pessoa, a identificasse, né? Mas, nesse caso, penso que não, e aí foi feito o que tinha que ser feito, foi tarjado. Paciência, ela consentiu, ela autorizou. Se foi uma autorização esclarecida, livremente, aí é autonomia. Penso que ficou no campo da autonomia, da vontade, onde ela livremente se manifestou. E é isso. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Vitor Melo, conselheiro em Minas Gerais. Coordenei a comissão estadual lá do Código de Ética do Estudante de Medicina. Quero parabenizar, em princípio, o Conselho Federal de Medicina por essa iniciativa, a ABEM e, especialmente, as entidades estudantis. Foi um trabalho hercúleo. Nós, em Minas, pelo menos, trabalhamos bastante. Acho que nós fizemos o nosso papel, trouxemos bastante colaborações. Inclusive, organizamos um fórum, onde o presidente Vital esteve lá conosco. Eu acho que nós temos vários desafios. Talvez o primeiro e o mais importante, já foi citado várias vezes, como que nós vamos trabalhar para divulgar, discutir esse código, de maneira que ele possa ser um alicerce, a base para que o ensino e a formação e a discussão da ética em medicina ocorra longitudinalmente durante todo o curso profissional. Nós temos uma comissão em Minas, para a interface com as escolas médicas e com residência. Nós fizemos um catálogo dos cursos de graduação basicamente voltado para disciplinas de ética, como é ensinado a ética. Então, nós temos escolas em Minas que têm uma disciplina pontual lá no terceiro período, que tem 30 ou 60 horas para discutir ética e não tem mais nada. E a maioria a maior parte do ensino de ética nas nossas escolas, que eu acho que esse é o modelo nacional, é pontual. Então, tem ali um professor de ética, acabou. O preceptor, o professor, quem está ali no dia a dia com os alunos no atendimento, ele não teria essa responsabilidade. Então, acho que o código vai nos ajudar nisso. E é claro que, para essa disseminação, para nos aproximar, a participação do estudante vai ser fundamental. Então, a sugestão que eu já tenho de imediato, a partir da nossa experiência, é que nós utilizemos as comissões estaduais que se organizaram, que trabalharam, e, a partir daí, é um outro canal que nós temos para nos articularmos com as escolas médicas, com as entidades estudantis, para ajudar a discutir o código com essa fundamentação. O código vai servir para trazer a discussão da formação ética para o estudante de medicina e perpassar isso durante todo o curso. O segundo ponto que eu fiquei preocupado hoje, que ouvindo o colega do Rio dizendo que o Rio de Janeiro, o Conselho está criando um código de ética do estudante de medicina do Rio de Janeiro. Quer dizer, no meu entendimento, acho que a história que foi mostrada aqui hoje dos diversos códigos, o primeiro de Conselho foi de Brasília, depois a CREMESP junto com a DENEM, e agora o Rio, eu acho que
as escolas isoladas e universidades têm, não que nós temos que ter um código, mas se nós estamos nos esforçando para elaborar um código em plano nacional, com a colaboração e com o expressivo do estudante, e a partir deles, eu acho que nós temos um código hoje que tem que ser nacionalmente aplicado. Né? Tá, vai ter uma situação ou outra que vai ter que fazer uma adaptação, mas eu acho que esse é um outro desafio. Né? Obrigado. Boa noite a todos e a todos, boa noite à mesa. Meu nome é Rafael, eu sou do 7º período da Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP. Eu queria contar um caso que aconteceu na minha universidade, que é a segurança do estudante de medicina e, consequentemente, do preceptor, do professor que nos está dando a aula também. A gente, esse ano, começou a atender numa UBS, na periferia, e na qual a gente teve parceria com a prefeitura e a universidade ela reestruturou toda a UBS e a prefeitura que contratou as agentes comunitárias. Então, até a universidade pediu para que fosse contratada a agente comunitária, entretanto, isso não aconteceu. O fato é que, quando a gente começou para atender, o internato atende lá, e eles começaram a ser ameaçados, assim, sofrer ameaças de que quem comandava ali o tráfico daquela região iria entrar lá, assaltar os estudantes, porque universidade privada, são playboyzinhos, tem dinheiro e tudo mais. Eles vão com um carro próprio, então cada um chega lá com o seu carro. Então isso aí dá muita atenção aos bandidos ali da região, e desde janeiro isso vinha acontecendo. O centro acadêmico, a gente enviou uma carta, um e-mail à coordenação do curso, enviou à instituição, avisando sobre isso, do que estava acontecendo, porque a gente não queria esperar o pior. E, no fim do semestre, aconteceu de uma aluna, ao descer do carro, um assaltante, à mão armada, tentou roubar o carro dela, ela reagiu, deu um murro nele, ele deu uma coronhada na barriga dela e, graças a Deus, ele foi embora. Então, nada aconteceu. Mas aquele grupo de internato ali, eles ficaram totalmente abalados e falaram que não voltam para aquela UBS. Eles estão na 11ª, na 10ª e na 12ª eles voltam. Muito bem. O que a gente tentou fazer? Aconteceu o pior, na verdade, né? Porque isso, aquela aluna, ela já teve um trauma muito grande. A gente recorreu à instituição, a instituição falou que não é problema dela. Aí a instituição recorreu, pediu para a polícia, para a prefeitura municipal, falou que eles não têm dinheiro, não têm verba, e aí ficou nesse jogo, né? Como é que o aluno vai fazer? A segurança dele está em jogo. Eticamente, o que ele deve fazer? A gente deve fazer um BO e deixar de atender porque a gente não tem condições emocionais, psicológicas de atender? Ou qual que é a nossa postura? Eu queria ver, com esse Código de Ética de Estudante de Medicina, qual que é a conduta que vocês nos recomendam para a gente estar se resguardando. Obrigado. Olha, esse caso retratado é um caso de segurança pública. E segurança pública, pela Constituição Federal e a estadual, é de competência do Estado. É o mundo em que nós vivemos. Bem, a partir daí, eu diria o seguinte, que o estudante, se essa ameaça for grave, eu acredito como proceder. Então, primeiro, nós temos que verificar se realmente é um relato que é concreto, que tem elementos concretos, substanciais. Porque, se tiver, ele pode, do ponto de vista de defesa pessoal, da integridade, da razão de ser do homem, que é evitar o perigo e preservar a sua própria vida, ele pode deixar de comparecer àquela localidade, se a segurança dele não tiver sido ou não estiver sendo assegurada. Agora, o problema é avaliar o nível dessa segurança, que para uns, uma mera notícia de que na vizinhança aconteceu um furto
de uma bicicleta, a pessoa pode tomar isso com um grau máximo. Não, lá eu não vou porque é perigoso. Aqui no meu bairro isso não acontece. Tem segurança privada no quarteirão, em casa, etc. Esse é o ponto. Mas o fato concreto é de que, se a segurança pessoal do estudante nessas atividades estiver efetivamente sendo ameaçado, ele não estará obrigado a cumprir o expediente lá, a prestar a atividade lá, né? Para isso, ele poderá, se a universidade, se o preceptor ou o professor não o ajudar, não encaminhar, poderá sim fazer uma ocorrência policial, para poder se documentar e, com aquilo ali, demonstrar para a instituição que não há segurança naquela unidade possível de se prestar um serviço sem prejudicar ou sem correr risco da própria segurança. Acho que é isso. Por favor, você me dá só uma partezinha? Dá licença. Meu nome é Geraldo Cury, eu sou vice-presidente da ABEM e sou professor lá da Faculdade de Medicina da UFMG. Essa questão a gente tem discutido muito em várias escolas pelo Brasil todo. No caso que ele relata, uma sugestão que a gente faria se estivesse discutindo lá na escola dele, as pessoas contratarem uma van e deixarem de ir de carro, cada um vai com o seu carro, carros modernos, carros que chamam atenção, vai numa van para o centro, e realmente chama atenção, né? Eu conheço algumas situações assim também. Agora, a questão da segurança, ela acontece em qualquer lugar. A minha escola fica na Alfredo Balena, lá no centro de Belo Horizonte, praticamente, do lado da Santa Casa, pronto-socorro, e teve um assalto à mão armada no ônibus há um mês atrás. Por causa disso, então, ninguém mais... Então, assim, né? Mas, agora, realmente, o aconselhável, nesse caso, seria... ou a escola, ou os alunos se cotizam, contratam uma van, vão de van para lá, que é muito mais seguro, porque o problema que aconteceu lá, na verdade, foi na entrada do carro. E o ladrão não era assim lá, essas coisas, senão não sairia correndo, né? Enfim. Mas ainda bem que foi isso que aconteceu, né? Agora, realmente é uma situação de perigo. Então, evitando... Como é que a gente pode contornar isso no Brasil hoje? Eu acho que a gente tem que pensar como que a gente reduz o risco, né, o que estava sendo falado aqui hoje de manhã. E, na verdade, uma van levando os alunos, ela é muito mais segura do que cada um ir no seu carro. Seria essa a sugestão. O Rafael, agora tem uma coisa que dá para ressaltar, assim, né? Talvez valha a pena você seguir em paralelo. Existe uma questão aí social envolvida, uma questão de segurança pública, e você pode correr atrás, e é dever do acadêmico, nesse sentido, reportar uma condição adequada de ensino. Isso não é uma condição adequada para um cenário de ensino e aprendizagem. É claro que isso, às vezes, foge do controle da universidade, né? E aí, junto à universidade, vocês podem cobrar uma ação social maior, né? No próprio código, uma dos artigos que foi colocado no eixo primeiro aqui é o artigo 9º, e ele diz o seguinte: o estudante de medicina pode recorrer às instituições competentes. E aí a gente colocou justamente instituições competentes para não limitar quais são essas instituições, porque cada organização, cada instituição de ensino tem os seus órgãos, a fim de garantir condições adequadas de aprendizagem em cenários de ensino teóricos e práticos, que certamente essa unidade básica de saúde faz parte, né? Então, você tem um respaldo ético, claro, mas o respaldo de segurança aí que você precisa, você vai provavelmente obter junto com colegas e a própria universidade para tentar trabalhar naquele contexto social em que o seu cenário de ensino-aprendizagem está inserido no momento, né? Boa tarde. Márcia Menezes, Universidade Estadual de Montes Claros, norte de Minas. Eu queria parabenizar o Conselho Federal de Medicina, todos os estudantes que participaram da elaboração do código, todas as comissões regionais do Brasil, por esse trabalho maravilhoso que está sendo concretizado aqui hoje. Eu gostaria de esclarecer 2 dúvidas e fazer uma sugestão. A primeira dúvida é com relação ao artigo 11, eu não sei se seria possível repeti-lo, quando vocês colocaram que o estudante deverá conhecer
as pessoas que trabalham na instituição, com relação à relação dos estudantes com as instituições de ensino. O estudante deverá conhecer as pessoas que trabalham para, caso seja necessário, cobrar dessas pessoas, desses funcionários, uma postura diferente da que ele está apresentando ou apresentou. E eu sugiro que fique bem claro para os estudantes que o funcionário da instituição é funcionário da instituição, não cabe ao estudante chamar a atenção daquele funcionário, mas sim conversar com o responsável pelos funcionários, no caso, a própria instituição, sobre o que está acontecendo na relação funcionário-estudantes, para que não gere nenhum contratempo, nenhuma insatisfação maior, porque o funcionário naturalmente dirá ao estudante: eu não sou seu funcionário, não lhe devo satisfações. A outra colocação, dúvida que eu gostaria de esclarecer é com relação, doutor Vitor já comentou, e eu concordo com ele, que, apesar de outras instituições, de algumas instituições, inclusive a minha instituição, ter o Código de Ética do Estudante de Medicina, não justifica que cada instituição faça uso do seu código se está sendo elaborado o nacional. Eu já tinha dito em Belo Horizonte, para o doutor Vital, que nós temos vários Brasis, pelo tamanho da nossa nação, pelas diferenças que nós temos. Talvez sejam necessárias algumas adaptações particulares em cada instituição. Mas eu gostaria de saber, deixaremos agora, a partir de agora, de definitivamente usar o código que nós temos e passaremos a usar só o Código Nacional, ou poderemos fazer alguns ajustes de acordo com as necessidades de cada instituição? E eu gostaria de sugerir a ABEM, não sei se isso é possível, e a própria comissão organizadora do Código, que uma das formas que eu imagino do Código realmente ser utilizado, porque é muito trabalhoso, eu sei o quanto é difícil elaborar esse código. O nosso foi elaborado durante o meu trabalho de mestrado. Foi um trabalho árduo, porém muito gratificante. Eu tenho certeza que todos aqui que participaram da elaboração estão felizes com essa conclusão. Eu não sei se seria possível a ABEM, as comissões que trabalham com as escolas médicas, sugerir a cada instituição anexar ao projeto político-pedagógico o Código de Ética do Estudante de Medicina. Além de anexar, nós sabemos que não é todo estudante, se nós fizermos um trabalho e perguntar para os estudantes qual de vocês, quantos de vocês já leram o código, o projeto político-pedagógico, vários dirão que não. Então, muitos estudantes não sabem o que a escola oferece e que a escola exige de obrigações por parte do estudante. Então, além de anexá-lo ao projeto político-pedagógico, fazer oficinas junto aos estudantes e professores também, porque não adianta o estudante saber que ele tem um código se esse código não é trabalhado em conjunto com os professores, até para uma devida avaliação do significado do código, porque nós que trabalhamos com avaliação, eu trabalhei muitos anos na comissão de avaliação da Unimontes, nós sabemos que a avaliação é uma via de mão dupla. Não adianta só eu cobrar se o outro não faz por onde oferecer. E a ética
é necessário, mais uma vez, repetindo, ela tem que acontecer ao longo de toda a graduação. E lá na escola, a gente trabalha muito a questão ética, principalmente nas tutorias, que é a parte teórica, nós trabalhamos com a metodologia PBL, nos casos clínicos que levamos para as tutorias. Então, nós cobramos muito dos estudantes a postura ética frente ao paciente, frente à comunidade, frente ao funcionário, a postura do médico que atendeu aquele paciente, se ela foi correta. Então, seria uma forma de estarmos utilizando mais o código e, quando necessário, que essa aqui seja apenas a primeira reunião da comissão, porque o código, assim como a avaliação, ele deve ser dinâmico, ele deve estar sujeito a quantas mudanças a sociedade acadêmica considerar que são necessárias. Então, essas sugestões deverão sempre ser discutidas em outros momentos, para que o código esteja sempre atualizado de acordo com as necessidades acadêmicas, com as necessidades da instituição, com as necessidades da sociedade e, principalmente, do paciente, que é o nosso objetivo maior. Muito obrigada. Aqui. Oi, Cláudia Garcia, sou professora da Universidade Católica de Brasília. Eu sei que é uma minuta, né? Quer dizer, isso não foi ainda divulgado, não foi ainda amplamente divulgado, e como foi passado assim, de uma forma assim, bem rápida, talvez eu possa não ter visto um item que eu acho que era importante constar, que é a questão do plágio nos trabalhos acadêmicos. E quando eu falo plágio, eu estou falando plágio do Google ali, mas eu estou falando também da cola, da comunicação durante... Eu sei, gente, que é um assunto chato e parece tão rasteiro, mas é muito comum e é importante que a gente pontue a importância mesmo, importante que pontue a importância foi horrível, mas é importante que a gente pontue o quanto é sério, o quanto é grave isso, para o processo de amadurecimento e de produção de um médico realmente ético e atuante. Essa é uma questão. Uma outra questão que, não sei se cabe, mas como foi passado rápido, eu até tentei fotografar um pouco, obviamente não vou usar isso, era para que eu lesse no meu celular, né? Mas eu notei que alguns artigos, eu tenho um assunto, e aí eu mudo de assunto, e eu volto naquele assunto anterior. E eu queria pontuar especificamente o artigo 28, 29 e 30. O 28, em algum momento, fala da questão do pudor, né, do atendimento, realizar exames que envolvam o pudor do paciente. Aí, no 29, a gente fala do respeito ao tempo de aprendizado do colega. E no 30, a gente volta a falar em respeitar a privacidade e intimidade do paciente. Então, quer dizer, deixar próximos aqueles artigos que são correlatos. Eu acho que isso era importante. E, a última coisa, eu gostaria de ver mais explícito também, se for possível, essa questão de respeito às questões étnico-raciais, as questões sociais, as questões relacionadas à psicofobia, que está cada vez mais comum no ambiente acadêmico, entre acadêmicos. A gente tem observado na Universidade Católica, que é uma universidade privada, mas que agora recebe vários estudantes que entram por meio do ProUni ou que tem FIES. Então, a gente tem uma pluralidade que é linda, que é maravilhosa, mas que ainda causa problemas entre os próprios estudantes. Isso precisa ficar mais claro nos nossos códigos, né? Quer dizer, eu preciso, sim, como estudante, respeitar o meu colega que está passando, por exemplo, por uma depressão grave, ou que não é da mesma ideologia política que a minha, ou que tem a mesma cor partidária, e etc. É nesse sentido. Obrigada.
Boa tarde, meu nome é Carolina Delgado, sou acadêmica do 9º período da Faculdade de Ciências Médicas da Saúde de Juiz de Fora e sou membro da IFMCA Brasil. Bom, pela oportunidade de elaboração do Código de Ética do Estudante de Medicina, os estudantes de medicina passaram a ter, ainda que incipiente, voz junto aos conselhos regionais e ao Conselho Federal. Tendo em vista que é apenas o primeiro passo e o aperfeiçoamento desse código tem que ser contínuo, aqui e agora a gente já teve várias pontuações, várias colocações de itens que talvez, né, a gente vai precisar ter uma reformulação contínua desse código. Eu queria saber como, a partir de agora, ocorrerá a interlocução entre os estudantes e o Conselho Regional, os estudantes e o Conselho Federal. As comissões regionais serão mantidas? A federal, como que vai ficar? Porque eu acho que, apesar de na federal a gente ter, através das instituições de representatividade, a voz dos alunos, eu acho que esse momento, por si só, ele é único, porque ele trouxe a comunicação entre os alunos e as instituições médicas, nas quais a gente estará fazendo parte futuramente. Obrigada. Só um esclarecimento, o Código dos Estudantes do Rio de Janeiro, na verdade, começou de um trabalho de 2015, final de 2015, e que terminou no final do ano de 2016, e que surgiu justamente para fomentar ideias para o Código Federal. A nossa ideia de publicar um código regional foi para aproveitar esse ano de trabalho, de discussões, para botar o resultado desse trabalho. Mas eu acho que o Código Federal tem que pegar e competir de juntar todas as ideias desses códigos que já foram elaborados, justamente para tentar padronizar uma unidade nacional. Eu acho que o nosso não vem para concorrer, mas só para tentar acrescentar. Boa tarde, meu nome é Miguel Nieto, eu sou de Belém, do CESUPA do sexto ano da faculdade, e eu gostaria de colocar uma sugestão na minuta, que seria a inclusão, na verdade, a exclusão dos posicionamentos políticos, tanto nos ambientes ambulatoriais, ambientes hospitalares, assim como o Mário deve ter visto, nas últimas eleições presidenciais, em Belém e em várias outras cidades, nós tivemos bastante participação dos estudantes de medicina, de jaleco ou não, levantando suas bandeiras políticas. Eu acho importante de que isso conste no Código de Ética dos Estudantes. Eu queria, de licença à mesa, né, para dizer a felicidade que nós estamos hoje, né, diante desse Código do Estudante de Medicina, né, Código de Ética do Estudante de Medicina, que foi construído aí durante muitas reuniões. Eu quero dar meu testemunho, né, que participei de todas elas, né, da inteligência desses jovens do Brasil todo, né, que mandaram sugestões para criar o Código de Ética do Estudante de Medicina. Foram mais de 200, quase 300 de proposições, de sugestões que chegaram aqui na Comissão Nacional, né? E foram discutidas com profundidade, com inteligência, com ponderação. Isso deixou a gente muito satisfeito, né? Nós participamos desse processo e estamos muito felizes por isso. Eu queria enaltecer os estudantes do Brasil, né, das regionais, que mandaram contribuições, da Comissão Nacional, aí, congregando as 4 entidades estudantis, todas elas com representação extremamente importante, né, e que analisaram com clareza, com calma, com inteligência, com parcimônia. E nós, do Conselho Federal, estávamos presentes, participando dessa discussão, trazendo a nossa contribuição também como pessoas mais experientes, né, mas, para não dizer mais idosas, mais experientes, e com experiência de professores, né, que nós temos. Então, foi realmente uma construção inteligente. Estou extremamente feliz e queria parabenizar a todos nossos estudantes de medicina do Brasil. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Eu queria fazer algumas considerações. O doutor Vital já está aqui para fazer o encerramento do evento, mas antes disso a gente vai ouvir a mesa, quem ainda tiver alguma consideração, mas só algumas pontuações.
o estudante de Belém. Já tem um artigo contemplado, tá, sobre a questão política na minuta. Inclusive, a gente fez de acordo com o que está em voga na questão da escola sem partido, né? Então, nesse caso, a gente já tem, inclusive, de não haver nenhum tipo de discriminação, né, caráter político, né, no envolvimento do estudante. Agora, cada um se expressa como quer, né, a democracia, né, o Estado Democrático de Direito, enfim. Quanto à colega de Minas, Márcia, né? Márcia. É porque a gente tem a Márcia também. A gente, né, já incorporamos, viu, Márcia? Todos os códigos de ética do estudante dos estados que possuíam foram analisados pela comissão, todos, tá? Talvez o Lúcio não tenha citado todos na aula dele, mas todos foram analisados, tá? O CREMESP, Minas, Pernambuco, Maranhão, todos foram analisados. E a rede de conselhos, os conselhos têm autonomia, tá, para gerirem suas particularidades, mas eu vou deixar essa para o presidente, sobre a questão do nosso código se sobrepor ou não aos outros. Eu acho que não é uma questão como o Código de Ética Médica, né? É um referencial, mas não é um paralelismo obrigatório, vamos dizer assim, tá? Porque, de fato, cada estado tem a sua particularidade, mas, como eu falei desde o início, a nossa intenção é criar um norteador de boas práticas para os estudantes, né? E nada que seja impositivo. Alguém falou também a questão da segurança, como o doutor Antônio já colocou. A gente deixou isso bem aberto para qualquer outra, porque não só a questão da segurança. A gente discutiu, por exemplo, a gente acabou de denunciar a realidade das unidades básicas de saúde no país, por exemplo. Foram quase 3.000 unidades analisadas. Se algum estudante se sentisse no direito de dizer, olha, eu não quero entrar nessa UBS porque essa UBS não tem sabonete. Tá, mas você vai procurar a instituição que é pertinente a tomar essa decisão e não simplesmente eu não vou porque não tem sabonete. Tá? É nesse sentido que a gente deixou mais em aberto. A outra foi a questão da cola. Assim, o plágio é crime, né? Plágio é crime, né? Então, a questão de crime e num código de ética não é muito a nossa intenção. Mas está aqui, sim, que se você não tiver participado do trabalho científico, que é o que mais ocorre, por exemplo, né, e você não deve colocar seu nome em algo que você não participou. Isso também está contemplado, né? A cola, eu me lembro que foi uma das últimas até discussões que a gente teve, né? A gente até ficou tipo, mas a gente vai falar no código de ética que não pode colar, tipo, né? Ficava uma coisa até um pouco pueril, talvez, né? Do tipo, não pode colar, viu? Tipo, né? Enfim, aí, né? Então isso também está contemplado nesse código da questão dos trabalhos científicos. A gente ainda está aberto, a gente está ouvindo, a gente anotou todas as considerações, as ponderações que foram feitas. Márcia, eu acho super importante a sua colocação de encaminhar para as faculdades incorporarem no projeto pedagógico. Eu acho que é super importante, porque vai dar mais respaldo ainda, né? Daí a parceria também com a ABEM, que, entre outras parcerias que a gente tem, eu acho que essa vai ser mais uma e vai ser extremamente importante para que dê mais respaldo. A gente não vai demorar tanto a terminar o código em si. Então, eu acho que foi bastante pertinente também. E, no mais, como eu já vou me despedindo, como o Lúcio falou, agradecer os 282, 72, não é isso? 272 a Rejane, que, inclusive, eu tenho que agradecer, que foi de um trabalho bastante... Uma salva de palmas para a Rejane. A Rejane foi fundamental na condução desse processo. Ela ficava, vamos, doutor Léo, vamos concluir a minuta, chama os meninos, puxa a orelha, cadê os artigos? Porque, de fato, foram quase 300 de artigos analisados, alguns criados pela própria comissão, análise de outros códigos. Então, eu só tenho a agradecer
aos estudantes do Brasil, porque esse código, de fato, ele não foi feito com as mãos somente da comissão. Ele foi feito pelas mãos da participação democrática de todos os estudantes brasileiros, representados através das instituições que, digamos, os representam aqui, junto ao Conselho Federal de Medicina. Então, um grande abraço a todos. Assim sendo, nós vamos encerrar esta mesa. Eu também agradeço a oportunidade de participar da mesa. Doutor Leonardo, parabenizar em seu nome, como nosso coordenador, todos os membros que participaram dessa minuta, e também ao nosso presidente, Carlos Vital, que sempre nos deu apoio e que realizou permitiu todo esse processo. Eu gostaria de convidar todos os alunos que acompanhassem todas as atividades, todas as postagens, todos os eventos do Conselho Federal de Medicina, que a melhor forma da gente melhorar essa atuação e melhorar o desempenho desse movimento que nós estamos de resgate ao respeito pela medicina é exatamente acompanhando e apoiando o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais. Muitas críticas que eu vejo são críticas infundadas, porque realmente o colega não conhece o que está sendo feito pelo Conselho Regional e nem pelo Conselho Federal de Medicina. E eu queria deixar essa dica para os alunos. Vou passar as mãos do Felipe, agradecer por ter secretariado a mesa, ao Douglas, parabéns, e ao Mário. Presidente, o senhor, por favor, nos dê a honra da sua presença aqui para encerrar o evento. Eu gostaria, de um modo informal também, antes da fala do presidente, que depois do presidente ninguém fala, tá? Eu gostaria de chamar os membros da comissão para virem à mesa. Todos os membros da comissão que estejam aqui. Olá, posso aproveitar? Pedir licença, só um pouquinho para falar. Eu vi uma preocupação muito grande assim, em relação a como vamos capilarizar esse código de ética. E, na verdade, eu acho que esse fórum é muito interessante porque ele é um convite à crítica. Né? Num país em que a gente está contestando toda a nossa estrutura política, a nossa esfera política, a nossa gestão, a gente tem gastado, talvez, bastante tempo contestando essa esfera, e isso é muito importante, mas eu não sei quanto tempo a gente tem gastado nos contestando. Né? Então, acho que não precisamos de uma célebre frase aí, mas vale a pena lembrar que sejamos a mudança que a gente quer ver no mundo. Né? Então, se nós vamos contestar quem está acima da gente no sentido de gestão, acho que talvez valha a pena a gente se contestar do que nós estamos fazendo que pode ser diferente. Né? E aí, a partir disso, a gente talvez comece a mudar alguma realidade. Bom, eu tenho certeza que os trabalhos foram os mais profícuos neste fórum e, como se trata de uma solenidade, eu não diria de encerramento, mas de uma intersecção entre a apresentação final do código, que nós esperamos que possa ser feito, doutor Lúcio, no fórum que o senhor coordena, que é o Fórum de Ensino Médico. Daí um pleito ao nosso coordenador para que ele deixe um espaço no seu fórum tradicional, para que possamos, então, talvez aí lançar oficialmente o Código de Ética dos Estudantes de Medicina do país. Mas, como faz parte, e não poderia, óbvio, ser esquecido, eu quero agradecer a toda essa comissão, que foi, inclusive, em muitos momentos renovada. Houve substituições por necessidades de compromissos a serem assumidos pelos estudantes, mas muitos participaram.
não é, representando as diversas entidades estudantis, aqui na comissão do Código de Ética Médica dos Estudantes. É, na verdade, um código dos estudantes, feito por eles. Nós apenas estivemos aqui contribuindo, facilitando uma ou outra sugestão, mas com total independência dos estudantes para definirem a sua codificação de conduta. É um código que não tem caráter coercitivo, nem poderia ter, porque não tem respaldo legal que o permitisse. E ainda que existisse, não é o melhor caminho a compulsoriedade, a coercitividade dentro da construção de condutas éticas. O melhor caminho é o de reconhecimento do valor da norma e, a partir daí, a introjecção da norma em si mesmo como um conteúdo de valor pessoal e coletivo. Tivemos a participação da ABEM também, que foi extremamente importante nesse contexto, e continuará sendo. A doutora Márcia fez uma colocação muito própria, e que é preocupação nossa, de como, naturalmente, capilarizar, divulgar, contextualizar, solidificar a presença do código e, óbvio, das condutas que ele seja no dia a dia das relações estudantis no país. E, realmente, se tivermos, e teremos, porque a boa vontade da ABEM é sempre presente, e se tivermos, então, as mãos dadas nesse sentido, de doutrinar os nossos coordenadores de curso, no sentido de agregar valor aos nossos esforços, podemos ter esse código inserido nos projetos político-pedagógicos, o que é um excelente caminho para a sua consolidação, afirmação no dia a dia. Outro ponto importante também a referir é de que esse código é um código, como todos sabem, de princípios, e princípios que são transversais sobre as mais diversas normas que já podem e existem no país a respeito, normas orientadoras que existem nos códigos que já foram citados aqui, de estados do país. Esse código é de princípios, então ele está inserido em todos esses outros códigos, mas ele torna uniforme a base pela qual, naturalmente, se cria e se desenvolve as especificidades de orientação normativa. Então, ele não vai de encontro, mas ele vai ao encontro de todos os códigos que já existem. Mas ele traz a harmonia, a uniformidade em todo o território nacional, porque esses princípios devem estar presentes em todos os códigos que já existem e os que possam vir a existir, contemplando especificidades, mas esses princípios não podem ser contrariados, não devem ser contrariados, porque eles são o elo, a união entre todos esses códigos, respeitadas as especificidades que exigem particularidades nas orientações de conduta em cada escola ou em cada região. Então, não é absolutamente um código que possa confrontar. Pelo contrário, é um código de princípios que procura unir toda a doutrina de uma boa conduta na formação estudantil da medicina. Mas nós temos certeza de que isso foi criado de maneira espontânea, com liberdade, como foi dito, e que, por isso, tem um amplo campo de prosperidade. Nós achamos que ainda cabe alguma, óbvio, revisão de redação, pequenas adequações, para não haver superposições de artigos, mas isso a comissão ainda vai se reunir e refinar, trabalhar, bulinar esse código de maneira em que ele fique, eu diria, mais denso. Nem sempre um tamanho de um artigo, de um código, de um trabalho significa qualidade. Às vezes é exatamente dentro de um resumo, de uma síntese, que se torna mais forte uma determinada apresentação de trabalhos, seja num código de conduta, em qualquer outro momento. Nós vamos, então, encerrar aqui esse nosso evento, esse nosso fórum, com muitos agradecimentos também aos nossos funcionários, porque essa retaguarda que nós temos aqui
é indispensável aos nossos trabalhos no Conselho Federal e regionais de medicina. Agradecendo também a todas as comissões dos conselhos regionais. Através dela recebemos já informações, sugestões já pré-selecionadas, observadas. Isso foi fundamental, porque se fôssemos aqui fazer referência a tudo que foi colocado como contribuição, passaríamos já mais de 1.000 contribuições no país. Chegaram aqui aquelas que já estavam selecionadas nas comissões regionais. Tivemos muito mais contribuições do que as 300 aqui referidas. Mas eu quero, então, agradecer a todos os funcionários, não só nossos, dos CRMs, e, particularmente, a nossa secretária, que já foi aplaudida, mas não custa nada aplaudi-la outra vez. Pelos esforços e abnegação durante esse tempo de trabalho. Bom, então é com um grande abraço e com muito carinho a todas as senhoras e os senhores que nós encerramos o fórum e continuaremos, sim, a ter espaços aqui no Conselho Federal e não precisamos criar ou manter comissões para isso. Nós temos as representações estudantis na nossa comissão de ensino e é dentro dessa comissão que as interações, inclusive referentes ao código, continuarão a ser feitas, de maneira a ser naturalmente proficiente e a estreitar cada vez mais os laços entre o Conselho Federal de Medicina e os futuros colegas médicos. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e um bom retorno aos seus lares. Muito obrigado.